Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Está começando mais um Palavra que Une. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Saudamos você que nos acompanha pelo YouTube e lembrando que estamos também no Spotify. No dia 1º de dezembro, celebramos o Dia da Luta contra a AIDS, um dia que nos convida a olhar com responsabilidade, amor e compaixão para tantos irmãos e irmãs que convivem com HIV. Nossa intenção hoje não é falar sobre ciências, estatísticas ou dados técnicos, mas sobre cuidado com a vida, esse dom precioso que Deus nos concedeu. Vamos falar de acolhimento, de dignidade, de esperança e da missão da igreja diante dessa realidade. Para isso, recebemos dois convidados muito especiais. Valdir Gonçalves, coordenador diocesano da Pastoral da AIDS, e irmã Ana Paula, da congregação IFDM, responsável pela Casa de Acolhimento Betânia, onde vivem 24 pessoas soropositivas. Valdir e irmã Ana Paula, sejam muito bem-vindos ao Palavra que Une. Nós agradecemos a oportunidade, de estar aqui, mais uma vez, falando um pouco do cuidado, do cuidado de ser cristão, de cuidar das pessoas que realmente estão ali, que são descriminalizadas. E esse é o papel da pastoral, o papel da igreja, é ir de encontro ao irmão que necessita. É um prazer estar aqui junto com vocês que se reúnem aqui para esse motivo e também aqueles que escutam e estão acompanhando esse momento conosco para poder rezar junto e pensar um pouco sobre esse assunto. Irmã Ana Paula, para iniciarmos esse momento, de vivência e de muita alegria, para nós, queremos pedir à senhora uma oração inicial para a gente fazer, com o programa seja mais abençoado ainda. Então vamos pedir que a força e a luz e a unção do Divino Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre aqueles que estão acompanhando esse momento conosco, aqueles que partilham de suas vidas com um momento da atenção, da escuta. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Valdir, o 1º de dezembro é um marco mundial na visão da Pastoral da AIDS. Qual é o verdadeiro sentido espiritual e humano deste dia? Bem, a Pastoral da AIDS, esse dia 1º de dezembro, ele deixa de ser um dia só que recordação mundial, mas muito mais um dia profundamente humano e espiritual, que nos convida a olhar a vida para Deus e merece cuidado, respeito e inclusão. Ainda existe muitas pessoas com medo, por isso a igreja reafirma: ninguém pode ser deixado para trás. O Papa Francisco nos lembra e fazia um apelo emocionado quando dizia que preferia uma igreja acidentada pelas ruas, saída das ruas, do que uma igreja enferma pelo fechamento. Então o Papa Francisco sempre nos conduzia, sempre nos pedia que a igreja deixasse os seus templos, deixasse o edifício e fosse ao encontro do irmão. E é isso que a Pastoral da AIDS faz. Esse é o sentido espiritual desse dia. É ir ao encontro do irmão, ao encontro daquelas pessoas que precisam de um apoio, que muitas vezes são deixadas de lado pela própria família.
Isso, a igreja, através da pastoral da AIDS, faz esse ide ao encontro do irmão, ide ao encontro daquele que precisa. Nesse dia de dezembro, as palavras ganham força essencial, né? E irmos ao cuidado, irmos ao irmão, irmos àquelas pessoas que muitas vezes são deixadas de lado, né? Então a igreja vai às periferias, e muitas vezes as periferias são aqueles lugares que as pessoas têm menos condições de receber, mesmo financeiro, o apoio familiar. Então, e a gente recorda muito também, né, como franciscano, São Francisco nos afirmava que é dando que se recebe, né? É no dar que se recebe. Então, a partir daí, dar significa dar atenção, cuidado, respeito, principalmente dignidade. É assim que construímos uma sociedade mais justa, uma igreja mais parecida com Jesus, que sempre se aproximava e sofria. E nada, né, é muito providencial. O evangelho de hoje, Jesus se aproximava das pessoas, daquelas pessoas que precisavam, das pessoas que precisam. E ele se rebaixava, se sentava, ia ao encontro. Muitas vezes abraçava. E é isso que devemos fazer com cada irmão. Esse é o sentido humano da vida. É participar, é buscar, é servir como nosso Senhor serviu. Aproximando do irmão quando realmente na hora que ele mais precisa. Não na hora que de felicidades, mas na hora que ele é deixado de lado. E é isso que a igreja faz, é isso que a igreja nos pede, e é isso que Cristo, principalmente Cristo, nos pede enquanto cristãos. Enquanto batizados, todos nós temos esta responsabilidade, não só da igreja, não só da pastoral da AIDS em si, mas de todos nós cristãos, porque somos irmãos, e é através disso que podemos dar um pouco mais de dignidade a essas pessoas que são marginalizadas. Independente da situação, né, tem um acolhimento. Então, tem que dar à pessoa aquele acolhimento devido também, né? Porque são seres humanos, independente da situação dela. Eu acredito que a Pastoral da AIDS faz isso, né? Juntamente com a igreja. Acolhe essas pessoas que estão em dificuldades, que várias pessoas não querem, né, acolher. Exatamente. Principalmente, muitos sofrem o preconceito dentro de casa, da própria família. Então, por isso que muitos deles não buscam o tratamento, têm medo de buscar o tratamento. E, desta forma, o vírus vai agindo e são acometidos por outras doenças. Né? Porque não é o vírus que mata, mas ele deixa o organismo debilitado e fica suscetíveis, né, a várias doenças que se aproveitam disso. O lema deste ano diz: HIV, por onde for, leve informação. Porque a informação continua sendo uma das armas mais eficazes na prevenção. Porque a informação, ela salva vidas, né, rompe mitos e cria relacionamentos. Em primeiro lugar, porque a informação liberta do medo. E é isso que todos nós... E na verdade não é. Na verdade, hoje, com a evolução da medicina, temos muitas possibilidades. Se seguir o tratamento de forma correta, podem viver por muitos e muitos anos de forma digna. Né? E em muitos casos, não transmitir. Então, a informação também é fundamental, porque ajuda cada pessoa a fazer escolhas responsáveis. Saber como o HIV é transmitido, e principalmente como não é transmitido, evita risco e protege vidas. A prevenção começa na consciência. Além disso, a informação chega antes do vírus. Ela protege os mais vulneráveis, combate as desinformações, encoraja as pessoas a fazerem o teste inicialmente. Tratamento cedo garante saúde e qualidade de vida, como já dissemos. O Papa Francisco nos lembra que a igreja deve ser capaz de aquecer o coração, de curar e de libertar. Então esse é o papel da igreja. Né? A igreja também, através da pastoral, e não só da pastoral, mas ela tem que ser uma igreja que está ao lado do irmão, está ao lado daquelas pessoas que necessitam. Né? Jesus sempre afirmava que o pastor ele tem que exalar o cheiro de suas ovelhas. Então a igreja, né,
Dom João sempre pedia isso para a gente, e muitas vezes, né, ele afirmava para a gente que era necessário sair, é necessário cuidar. E é isso que nós fazemos, é isso que nós tentamos fazer. E como franciscano, não poderia deixar de citar algumas citações dele: onde há caridade e sabedoria, não há temor nem ignorância. Levar informação é exatamente isso. É aquecer o coração, curar feridas, libertar da vergonha e do preconceito. Por isso, neste dia, lembramos: onde você for, leve informação, leve amor, leve a vida. Assim, juntos, construiremos uma sociedade mais justa, mais consciente e, principalmente, mais humana. Muito bonito, né? Essas suas palavras assim. Pensando no próximo. A gente sabe que a dificuldade da pessoa, né, que está nessa situação hoje, muitas das vezes são até excluídas pela família, igual você acabou de supor aí, né? São ali meio que desacreditados pela família também. Porque não só a AIDS em si, mas ela não mata, mas o que acontece? Ela faz o corpo ficar frágil. Exatamente. Enfraquecendo os outros órgãos. Então, automaticamente vem aquele preconceito, né? Ah, não, você tá com AIDS, não sai perto de mim. Então, graças a Deus tem vocês, né? Tem a irmã Ana Paula com a Casa Betânia aqui, que acolhe, né? Essas pessoas em vulnerabilidade também, né? Que tem. E esse trabalho é muito bonito que vocês fazem. E assim, a cada dia, né, a gente está tentando estender, já que é uma pastoral diocesana, o importante é que as pessoas que se sentirem sensibilizadas, vontade de fazer parte da pastoral, nos procure, para que a gente possa fazer um trabalho mais amplo, não ficar muito restrito. Então, como é uma pastoral diocesana, a intenção é que, pelo menos em cada paróquia, tenha 1 ou 2 representantes da pastoral. E isso é importante. Isso é importante para a gente levar informações. Isso é importante para que a gente possa salvar vidas, principalmente salvar vidas. E sempre estar ajudando o irmão, estar ajudando o próximo, que vamos ao encontro do Evangelho, né? O Evangelho, Cristo sempre nos fez isso, sempre nos direcionou a isso, sempre nos direcionou a amar e cuidar. Quero já também acolher, né, todos vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, e lembrar também que nós temos agora o canal no Spotify, tá bom? Se você quiser nos assistir também, pode clicar, né, no Spotify, que vai estar lá também, Palavra que Une. Quero também falar um pouco das pessoas também que estão nos assistindo ao vivo aqui no YouTube. A Camila Maria Monteiro, né? Pra quem não conhece, ela é minha esposa. Ela sempre tá ligadinha com a gente aqui. Ela sempre dá aquela moral, né? Como diz assim, né? Fala assim, ó, vou dar uma moral pra minha esposa aí, porque senão, né? Ela escreveu aqui, ó, manda mensagem. Boa noite, paz e bem. A irmã mais doce e amável do mundo, irmã Ana Paula. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Valdir. Parabéns pelo trabalho junto à Pastoral da AIDS. Obrigado. Ela tá, né, reconhecendo o trabalho de vocês também. E ela conhece a irmã Ana Paula, né, de hoje. Então ela ama a irmã Ana Paula, gente. Como é que pode? Recíproco. O Wesley Mergulhador. O Wesley, ele que é um amigo meu também, que a gente, em comum, a gente trabalhou no SCC junto, né? Servimos, né? O SCC não trabalha, é um serviço. Isso. A gente serviu nesse direto, a gente tá servindo junto. Então é uma amizade que veio da igreja pra vida. E, inclusive, eu tive com ele até hoje na casa dele também, lá, a gente conversou um pouco lá, né? Tudo. Mandar um abraço pra ele aí, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Tamo junto, isso aí. A Lázara mandou boa noite, paz e bem. O Jonatas Leno, olha, boa noite, paz e bem, tá ligadinho com a gente aqui também. O Jonatas que mora ali no São José, ele é muito amigo meu também, né? A gente trabalhou junto também em Brasília, muito bacana. Minha mãe que tá usando aqui o link da Júlia. Vou colocar aqui, boa noite, paz e bem, Kennedy, filho amado. Paz e bem, Valdir. Paz e bem, Ana Paula. Irmã mais querida que tanto amamos. Pedimos a Deus que esse programa seja sempre luz e bênçãos. Maria Alice, tá vendo? Amém. O Divino Gomes, paz e bem, mandou aqui também. O Divino que mora ali perto, né, das irmãs ali, né? Da Capela, Santa Maria dos Anjos. Minha mãe mandou aqui, esse trabalho da pastoral é um trabalho incrível. Parabéns, Valdir. Vocês sempre fazem diferença ao ajudar o próximo. Muitas pessoas reconhecem, né? Que é um trabalho árduo também, né? Não é um trabalho fácil. Sim. Acolhimento de pessoas nunca é fácil. Colocou aqui também, boa noite, o melhor programa é evangelização, a Júlia colocou aqui.
Angelita Moreira, boa noite a todos. E a Júlia respondeu aqui, né? Quem não ama a irmã Ana Paula? Eu amo. William Tomé, boa noite. Muito bom saber que existem pessoas com essa vontade. O William Tomé também, que a gente, pelo USCC também, né? Igual a gente fala, o USCC ele traz pessoas maravilhosas na vida da gente. E o William também é uma pessoa que, quando eu vivenciei o USCC, ele tava lá trabalhando no cafezinho, rapaz. E você tá entendendo, não? O cafezinho Margoso era com ele mesmo, viu? Misericórdia. Ele vem com esse cafezinho, toma ou toma? Eu falei, toma, tomar, né? Fazer nada. Josia Alves aqui também. Parabéns pelo programa. Boa noite. Boa noite, Josias. Paz e bem, meu irmão. Josias também, que é um irmão também nosso do SCC, né? Uhum. Que foi do SCC pra vida, que é um amigo nosso também que a gente tem. Graças a Deus, o SCC traz muitas pessoas, né, maravilhosas na vida da gente, tanto minha como da Camila. Uhum. E a gente agradece a Deus todos os dias, né? Por ter essas pessoas no caminho nosso. Uhum. E a igreja traz isso pra gente também. Traz esse convívio. Essas pessoas que fazem parte da vida da gente. Todos os ensinamentos. Sim. Agradeço também a todos vocês que estão nos assistindo, tá? Obrigado pela mensagem. E você que está assistindo também, mande sua mensagem, mande sua pergunta. Estamos aqui, né, com o Valdir, irmã Ana Paula, eles vão responder todas as perguntas de vocês, tá bom? E você que não compartilhou esse programa ainda, compartilhe, dá aquele joinha, dá o coraçãozinho e compartilhe para que mais pessoas possam estar sabendo, né, do assunto de hoje. E nós vamos falar muito sobre a pastoral da AIDS também e sobre a Casa Betânia, o acolhimento. Então, você que não compartilhou, compartilha para que mais pessoas possam estar assistindo a gente aqui, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. E continue aí, tá? Valdir, o texto da pastoral lembra algo importante. A AIDS existe. Mesmo com avanços, ainda há muitos desafios. Quais são hoje os maiores obstáculos enfrentados pelas pessoas vivendo com HIV? Então, principalmente, é importante a gente sempre frisar isso. A AIDS ainda existe. E os principais obstáculos, um dos principais é o preconceito e o estigma. Né? Este ainda é o maior peso. Muita gente vive o tratamento normalmente, mas sofre o olhar torto, o julgamento, o medo dos outros. O preconceito fere mais do que o vírus. Então, muitas pessoas vivem isso no dia a dia. Então, a exclusão, o olhar torto, o não querer aproximar-se, ele fere muito mais do que a própria saber que está diagnosticado com a própria doença. Né? Ele isola, silencia, desvincula, e isso, em vez de dar força para que a pessoa busque o tratamento, continue o tratamento, às vezes afasta. Né? Muitas vezes afastam. Outro obstáculo muito grande é o medo de revelar o diagnóstico. Justamente por causa disso, porque as pessoas têm receio de contar aos amigos, principalmente à família e à comunidade. Não por vergonha, mas por medo de rejeição. Então, ainda hoje, né, depois de 20 e tantos anos, ainda se tem essa rejeição, esse medo. Pela falta de informação, não nos aproximamos das pessoas. Temos medos, vários medos de aproximação. Isso nos leva por causa da desinformação. E muitas vezes a gente só busca as informações quando tem uma pessoa do nosso lado que foi acometido. Mas é importante sabermos de como que se pega, como não se pega principalmente, como que se é transmitido ou não, para que a gente possa dar apoio à pessoa quando ela é diagnosticada. Porque muitas vezes, quando a pessoa fica sabendo, ela fica sem chão. Justamente por causa disso, não pela doença em si, mas pelo preconceito. O outro obstáculo é a desigualdade no campo, no acesso de informação. Então, ainda há muita gente que não sabe como o HIV é transmitido, como se prevenir, ou que o tratamento é eficaz e gratuito. A falta de informação gera medo, e o medo alimenta o preconceito. Então, esses obstáculos, a cada dia que passa, ele vai se nos distanciando das pessoas que amamos. Outra barreira é a social e a econômica. Então, muitas pessoas não têm acesso. Né? As pessoas que ficam nas periferias não têm muito acesso, ou com baixa escolaridade, elas enfrentam muito a dificuldade de chegar ao serviço público, ao serviço de saúde, a falta de transporte, a dificuldade ali por conseguir um transporte para se locomover,
o acesso limitado de acompanhamento contínuo. Tudo isso vai afastando, né? E a doença muitas vezes se agrava por não pela falta de remédio, pela falta do medicamento, mas por falta de condição de vida, principalmente pela falta de condição de vida. Outra barreira, a saúde mental fragilizada. Ansiedade, depressão, o medo do futuro são frequentes. Porque muitas vezes a pessoa diagnosticada, ela é excluída. E com a exclusão vem a depressão, vem o medo. E a pessoa não tem forças para buscar o tratamento. E não por causa do vírus em si, mas pela pressão social que a pessoa recebe por ter contraído o vírus. A pastoral sabe, muitas feridas não aparecem no exame, mas no coração. Então, a maior das feridas de quem foi acometido pelo vírus não é detectado nos exames, detectado no coração pela rejeição, porque as pessoas afastam, as pessoas não querem se aproximar, as pessoas simplesmente abandonam. Em síntese, os maiores desafios hoje não são apenas médicos, mas sociais, emocionais e humanos. O preconceito, o silêncio, a desinformação, a desigualdade, a solidão e principalmente o medo. E é aí que entra a missão da pastoral da AIDS e da igreja. Acolher, orientar, defender, acompanhar, curar feridas visíveis e principalmente as invisíveis. Precisamos, o Papa Francisco sempre nos pedia, precisamos de uma igreja capaz de aquecer o coração. E São Francisco recorda, é no dar que se recebe, dá acolhida, dá respeito, dá dignidade. Isso que vence os obstáculos e devolve a esperança. Como dizia São Francisco, né? É no dar que se recebe. Quando a gente ajuda, quando a gente doa, muito mais recebemos do que ofertamos, do que damos. E essa acolhida de vocês também é o doar de vocês também, assim, né? Eu acredito que vocês se doam mais do que recebem. Porque a gratificação que vocês têm no coração de vocês, eu acredito que é maior do que qualquer situação que vocês vivem. Exatamente. Quando a gente ajuda, às vezes a gente sai de casa e fala, vou levar um acolhimento, vou levar uma palavra de incentivo, vou dar um abraço no irmão. E quando a gente visita, principalmente a Casa Betânia, o olhar, a forma que eles nos tratam, não tem preço. O abraço que a gente recebe, a alegria que eles transbordam, as orações que eles fazem por nós. Então a gente recebe muito mais do que a gente dá. E com toda certeza, é muito melhor a gente ter esse cansaço de ir até o irmão do que o cansaço de ficar deitado no sofá. Porque deitar no sofá também cansa. Uhum. Mas não tem fruto. Não alcançamos a vida eterna. E a vida eterna nós alcançaremos pelo cuidado, pelo amor, por ir ao encontro do irmão. É muito, muito bonita essa fala sua também sobre a questão de ir ao encontro do irmão. Porque muitas das vezes, quem está na situação de AIDS, eu acredito que ela quer se afastar. Ela não quer ficar próximo de ninguém. Então, essa acolhida de vocês, ela se sente mais seguro, mais amados, né? E sente-se também um lugar protegido. Porque eu acredito que a pessoa se sente muito afastado, né? Exatamente. Então, assim, essa proximidade, ela dá força. Ela recarrega as energias. E com essa proximidade, a pessoa tem força de buscar o tratamento. Vence o preconceito. Porque quando ficamos sozinhos, vem a depressão. E a depressão, todos nós sabemos, ela nos derruba. Mas o amor, né, a compreensão, a ajuda, a proximidade do irmão nos dá força. E com essa força nós vencemos qualquer obstáculo. E a AIDS não é diferente disso.
A pastoral da AIDS fala também sobre desigualdade. Como diminuir desigualdades salva vidas? E como a igreja pode atuar nisso? Como a gente estava comentando, né? Então, porque a desigualdade adoece. Né? Ela nos adoece, ela nos tira a força. E onde falta a saúde, o diagnóstico, o tratamento, a informação, o HIV ganha espaço. Pessoas pobres, descriminalizadas ou inviabilizadas enfrentam um risco maior de ser acometida. A falta de diagnóstico impede o diagnóstico precoce. Então, a desigualdade, né, as pessoas acometidas podem viver com dignidade muitos e muitos anos. Levam uma vida normal, muitas levam uma vida normal. Porque, como a gente disse, a medicação, o cuidado favorece a isso. O preconceito continua sendo um obstáculo. Né? Então, o estigma, a discriminação, eu acho que de tudo que a gente for falar, o preconceito sempre vai ser o pior obstáculo. É ele que distancia das pessoas. Né? A falta de políticas públicas, às vezes, também nos atrapalha. Uhum. Embora tenha muitas pessoas que estão tentando nos ajudar, mas ainda é pouco. Então falta muito isso. E como que a igreja pode, e como que a igreja faz, né, para diminuir essa desigualdade? Criando espaço de acolhimento, principalmente. Uma comunidade cristã que não julgue, que não exclui, não aponta o dedo, que acolhe, escuta e caminha junto. Outro ponto é levando informação correta. Então, né, a igreja, por meio da pastoral da AIDS, ajuda a prevenção, quando orienta com clareza, responsabilidade e respeito. Outra forma é defendendo a vida e os direitos. Quando a igreja apoia políticas públicas que encorajam o acesso à saúde, ela diminui esse distanciamento. Acompanhando quem sofre. Então, a igreja faz isso, nós fazemos isso, né? A igreja faz isso através de nós, pastoral da AIDS. Então, a presença pastoral, espiritual, emocional e até material fortalece quem vive com vírus HIV, e combate a solidão, e o medo e a vergonha. Sendo ponte e não muro. A missão da igreja é aproximar, integrar e libertar. Quando se coloca ao lado dos mais vulneráveis, torna-se sinal do evangelho que cuida e transforma realidades. Então é outro pedido, né, que o saudoso Papa Francisco nos sempre pediu, que a igreja seja uma ponte e não um muro. E dessa forma a gente ajuda as pessoas que precisam. Então a igreja hoje muito mais atuante, né, está sempre muito atuante. Então a igreja tem essa sensibilidade de acolher. E nós acolhemos, e quando nós visitamos, é a própria igreja que visita. Porque a igreja somos nós. A igreja não é o prédio, não é o edifício. A igreja somos nós, cristãos, que vamos ao encontro do irmão. Então, quando visitamos o irmão, quando abraçamos o irmão, é a igreja que o faz. Igual o senhor falou, né? Nós somos igreja. Devemos levar a igreja até o povo. Exatamente. Até quem precisa. Esse trabalho de vocês fazem isso, né? Quando a pessoa chega com o psicológico até, tipo assim, conturbado, que descobre tudo, tem algum profissional que acompanha essas pessoas? Na verdade tem, né? A gente tem alguns profissionais, vamos falar, mais habilitados para acompanhar. A gente também acompanha. E eu acho o principal motivo, né? E a principal força que a gente dá é justamente isso, é o estar próximo, certo. É acolher a pessoa, né, e dizer para ela que ela não está sozinha. Então, quando a pessoa sente esse acolhimento, muitas vezes a pessoa quer somente desabafar, a pessoa quer falar, a pessoa quer uma pessoa que escute. Muitas vezes a gente escutando favorece, né? Então, muitas vezes a gente não precisa falar nada. Então, muitas pessoas acham, como que eu vou fazer se eu não conheço, se eu não tenho informação, se eu não tenho coragem de buscar. Perdida, né?
Mas muitas vezes as pessoas que são acometidas, elas querem ser ouvidas. Muitas vezes você não fala nada, você só ouve. Isso acolhe, isso dá força, isso dá esperança, né? Isso dá força para que a pessoa viva. Né? Na Casa Betânia a gente tem profissionais, tem médicos, tem pessoas que acompanham. Né? Então, mas muitas vezes é isso, a pessoa quer ser acolhida. Né? A proximidade do irmão dá força, a proximidade do irmão encoraja, e aí a pessoa tem força para lutar. E é isso que a gente quer levar. A gente quer levar que nós temos esse cuidado, a igreja tem esse cuidado, e nós como cristãos devemos ter esse cuidado. E o amor, né, também, né? Vocês fazem e faz com amor. Então, acredito que a pessoa que está recebendo esse cuidado aqui, ela pensa assim, fala, nossa, o Valdir me acolhe tão bem, né? Com amor que eu não tinha lá fora. Tipo assim, quando conheceu, né, vocês da pastoral ali, pensei, nossa, eu não sabia que tinha esse acolhimento tanto assim para mim. Porque é muito difícil, né, para uma pessoa assim, né? É exatamente. Então, assim, igual eu comentei, muitas vezes a gente não fala nada. Muitas vezes só um abraço, só a presença fortalece. E, novamente eu recorro ao evangelho de hoje. Né? Jesus se debruçava às pessoas que precisam. Se o nosso Senhor e Mestre o fazia, por que nós não? Então enquanto cristãos, devemos seguir muito isso. Cristo serviu e nós devemos servir. E o irmão precisa, muitas vezes, somente da nossa presença, do nosso carinho. Não precisamos ser expert de pastoral, em AIDS, mas devemos ser um cristão que é... Como esse chamado se traduz no trabalho da pastoral? Então, o acolhimento, né, sem o julgamento. A pastoral carrega os fardos quando recebe cada pessoa com respeito, dignidade, escuta verdadeira, ajudando a aliviar o peso do medo e da vergonha. Desta forma, a pastoral ajuda a carregar os fardos. Acompanhamento próximo, caminha ao lado de quem vive com HIV, oferecendo apoio espiritual, emocional e, quando possível, orientação prática para iniciar e manter o tratamento. Combate ao preconceito. O estigma, muitas vezes, pesa mais do que o vírus. A pastoral atua desmantando medos, quebrando barreiras e promovendo a cultura de respeito e inclusão. Informação que liberta. Levar conhecimento claro e responsável ajuda a desfazer mitos, diminuir riscos, fortalecer a autonomia das pessoas. Defesa da vida e da justiça. A pastoral apoia iniciativas que garantem acesso à saúde, direitos sociais e políticos. Presença que consola. Carregar fardos é estar juntos. Visitar, escutar, animar, lembrar que ninguém enfrenta o vírus sozinho, pois a comunidade cristã caminha junto. Desta forma, ajudamos a carregar os fardos. Né? E muitas vezes, como eu disse, sem ser um expert, mas sendo cristão. Sendo cristão é que o mundo precisa de pessoas mais cristãs, precisa de pessoas que estão dispostas a sair da comodidade de sua casa, a visitar a pessoa que precisa. Então, muitas vezes, eu sempre recorro a Santo Padre, Papa São Francisco, justamente por causa disso, porque ele apelava e nos pedia que deixemos de ser uma igreja presa nos edifícios e busquemos o irmão. E através disso, possamos dar força, dar encorajamento e ajudar a carregar os fardos das pessoas que hoje passam por dificuldades. Amanhã pode ser uma pessoa do nosso convívio, pode ser uma pessoa da nossa família. Ou, infelizmente, pode acontecer com a gente, né, numa doença, algo que a gente precisa do apoio. E se apoiarmos o irmão hoje, com toda certeza, amanhã ele nos apoiará.
E é desta forma que a pastoral tenta levar ao irmão esse amor, essa coragem de que é preciso ter forças, é preciso ter coragem para seguir, mesmo quando parece que todo mundo está contra. Mas Cristo nos vê, Cristo nos dá força e Ele nos ajuda a seguir adiante, mesmo quando parecermos cansados. Mas é Ele que nos dá a força para seguir. Muito bem colocado, né? O seu parecer aí também sobre a pastoral. E muito bom também o trabalho de vocês também, que Deus tenha, né, proteção com vocês, ajuda de vocês também e dando saúde, né, também para vocês continuar esse trabalho que é tão lindo e quem acompanha sabe como é que é árduo, mas é gratificante. E graças a Deus, Kennedy, a gente tem colhido frutos, né, tanto familiar, financeiro. A gente faz coisas que, se você for olhar, você não sabe de onde vem. Você realiza coisas até financeiras que você não sabe como que você conseguiu. Se você for colocar tudo na ponta do lápis, o seu salário não dá. Mas a gente tem a consciência de que é Deus que nos chama, é Ele que nos impulsiona. E, se você me permitir, pode, até quando a gente foi convidado, né, para assumir a pastoral, a irmã Ana Paula fez o convite para mim e minha esposa, Elisângela, e a gente ela chamou a gente na sexta-feira, nós fomos no convento, conversamos, e falou, irmã, vamos rezar nesse sentido. E no outro dia a gente ia para o Vale da Misericórdia, o retiro da Ordem Franciscana. E não por surpresa, né, eu acho que por providência, o tema do retiro foi, se não me engano, Mateus 14, 27. Coragem, não tenhais medo, sou eu. Isso nos marcou profundamente. A gente participou do encontro no final de semana, viemos embora e continuamos rezando. E aí depois a gente estava indo para a Santa Missa, na Capela Santa Maria dos Anjos, na quarta-feira. Aí nós fomos conversando. E aí a Elisângela me perguntou, amor, o que o encontro falou pra gente? Falou pra você? Eu brinquei com ela, falei, amor, ele falou que nós estamos lascados. Desta forma eu falei. Só isso. Só isso. E aí fomos à Santa Missa. E novamente Deus falou conosco. Quando o padre estava fazendo uma homilia e falava da messe, dos operários, das pessoas que estão dispostas a pegar, a abraçar as coisas, são aquelas pessoas que têm mais compromisso. E aí ele usou esse termo. Os lascados é que tomam frente. Aí não teve jeito. Eu falei, amor, não tem como. É pra gente. Então Deus vai agindo e vai nos direcionando, vai nos dando força. E assim, muitas vezes a gente sabe que não somos dignos, mas Ele nos dá força, Ele nos dá coragem e nos impulsiona a agir. E quando a gente começa a agir, de imediatamente a gente recebe frutos. E novamente só tenho a agradecer, né? Estamos coordenando a pastoral, não por merecimento, mas pela bondade de Deus. E a gente tenta retribuir da melhor forma. E a melhor forma é amar e cuidar do irmão. Eu sempre tenho um ditado comigo, né? Eu sempre passo para Camila que tudo é no tempo de Deus. Exatamente. Nunca no nosso tempo. Então eu acho que foi um acerto tão grande da irmã Ana Paula quando convidou vocês para ser coordenadores da pastoral, que vocês conseguiram atingir o que todo mundo esperava. E pode ter certeza que todo mundo é feliz com vocês ali também. Que o trabalho de vocês é muito, como eu posso dizer, gratificante. Porque sem vocês ali, eles estariam desamparados. Eu acredito que o trabalho de vocês ali foi essencial. A irmã Ana Paula teve um acerto tão grande que eu acho que ela nem sabia no dia que convidou vocês. Mas o acerto foi muito grande, viu? Mas não fui eu que chamei. Eu só fui instrumento, foi Deus. Deus já sabia, né?
As pessoas que são chamadas para servir e têm coração aberto, Deus já de antemão falou com elas. Então, os outros que estão para poder ser instrumento, né, só estão no meio por acaso, né, porque Deus já teve uma fala antes, né? Então, bendito seja Deus pela sua resposta. Quem está escutando, né? Quem prestou atenção nesse testemunho do Valdir, oxalá que tenha também o coração aberto para poder responder ao chamado de Deus. Em muitas pastorais na igreja, nós estamos falando especificamente da pastoral da AIDS, aqui diocesana. Então, quantos operários são necessários para desenvolver o trabalho na igreja? Então, a gente precisa de testemunhos assim para poder atingir corações que estão medrosos, tímidos, assim, covardes, muitas vezes escutando, muitas vezes repetidamente a fala de Deus e não conseguem dar o passo. Então, dê o passo que Deus vai abrir lá aquilo que é para ser, aquilo que é o previsível para ele, não o previsível para você. Né? Assim, coragem. Coragem, né, mano? Coragem não é Kennedy, tudo, né? Coragem, né, mano? É isso, a gente vê bastante, né? Quando a gente recebe, assim, o chamado de Deus, não tem como falar não. Então, a gente tem que ir com corpo e alma, porque a recompensa vem. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. E é gratificante, né? A gente vê quando tem pessoas assim que assumem muitas passas de dificuldades na diocese, que tem. Que muitas pessoas às vezes recebem o chamado e falam, não consigo, não vou. Aí acaba fica aquele põe interrogação na cabeça. Pô, podia ter ido, né? Podia ter pelo menos tentado. Essa é a questão, né? Quero já acolher também cada um de você que está nos assistindo ao vivo, né, pelo YouTube. Tá aqui a Janaína Nogueira, mandou boa noite. A Marisa Rodrigues, sou da Pastoral, com orgulho, paz e bem. A Marisa Rodrigues que faz parte ali com vocês também, né? Ela mandou aqui a paz. A Janaína Nogueira, parabéns pelo programa. O Deidgley Cândido, boa noite, Kennedy, programa muito bom. O Deidgley que também trabalhou comigo em Brasília, tá acompanhando a gente também. O Deidgley é gente boa demais. O Leonardo Macedo mandou aqui, boa noite, paz e bem. A Camila mandou aqui, né? Maria Alice Monteiro está falando, papai, eu te amo, lindo programa. Aí, tá vendo? Minha filha tá ligadinha na gente aqui. Um abraço, minha filha, Deus abençoe você. A Tatiane Silva, eu também amo a irmã Ana Paula. Olha aí, mano. Todo mundo ali da família ali é... Tudo recíproco. Todo mundo ali é ligado na senhora, viu? A Julia mandou aqui, só Deus para abençoar quem se doa para ajudar ao próximo. Casa Betânia é um exemplo de doação. Isneide dos Santos, boa noite. Parabéns por falar de temas tão relevantes para a sociedade. Alessandra Lucas, boa noite, paz e bem. O Stefano mandou aqui, boa noite. A Divina Xavier, boa noite, paz e bem. Itelvina Solange, boa noite para vocês. Parabéns pelo programa. Deus abençoe vocês. Muito bom, né? Tem várias pessoas acompanhando, né? Sim. O programa e sabendo um pouco mais da pastoral também, porque muitas pessoas não sabem como é que funciona, como é que é. E como o Valdir disse ali, né? A pastoral, ela acolhe pessoas, acolhe várias pessoas que têm AIDS, HIV e ajuda. É uma pastoral de ajuda, literalmente. Exato. Então, estamos muito felizes, viu? Muito felizes mesmo. Agora eu quero falar com a irmã Ana Paula. A Casa Betânia acolhe pessoas com histórias marcadas pela dor, mas também pela esperança. Como nasceu essa obra e qual é a sua missão, irmã? Eu vou te pedir licença para poder, antes de objetivamente falar, né, e responder a sua pergunta, eu queria fazer uma ressalva em falas, né, em algumas palavras do Valdir, quando falava em relação àquilo que a informação ainda não aconteceu. Não aconteceu como deve ser disseminada, né, dentro da igreja. Né? Então, eu penso que o grande desafio nosso, enquanto pastoral da AIDS, né, nós precisamos nos despertar para essa questão da pastoral existir como pastoral integrante da vida da igreja e que todos nós, cristãos, somos responsáveis para poder levar vida enquanto cristãos batizados.
Então, isso quer dizer que só de pensar nessa amplitude do nosso compromisso cristão já é o desafio máximo de cada um de nós para poder levar informação e tirar o estigma do preconceito em relação à AIDS. Então, nós todos conhecemos uma passagem muito na Bíblia que vai nos incluir dentro daquilo que é o espírito do coração misericordioso da igreja e de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, quando, né, uma pedra foi lançada para poder ser jogada em uma pecadora, né? Então, Jesus olhou para quem estava lançando a pedra e disse, né? Então, quem não tiver pecado, né? Então, que atire a primeira pedra. Então, essa palavra é para nós que estamos no seio da igreja, para tirarmos daquilo que é a nossa visão turva, da realidade de preconceito em relação à AIDS, especificamente, para podermos levar aquilo que é o espírito evangélico a toda humana criatura que foi atingida por esse estigma e está infectado por ele. Certo? Então, nós somos chamados por Deus e somos abençoados pela compaixão e misericórdia dele, de estarmos dentro de uma saúde, né, que não vive as consequências dessa realidade, desse estigma, né, não por sermos melhores, mas para aprendermos a sermos irmãos, né, e termos a capacidade de ter o olhar divino, a ser transmitido para aqueles que foram atingidos, que tropeçaram, ou que tiveram consequências que não buscaram com as próprias mãos. E precisa, né, do nosso olhar, do nosso apoio, do nosso carinho, como o Valdir muito bem colocou, certo? Então, nós vivemos em um século que a informação ela é muito veloz, quase que na velocidade da luz, né? Então, basta você abrir a boca, né? Isso já chegou do outro lado, o ar já chegou do outro lado. Então, se a informação, essa velocidade, né, na nossa atualidade de vida, ela está nessa ligeireza, então, isso quer dizer que nós precisamos nos preparar enquanto igreja para que isso aconteça, para que a gente salve vidas, né? Então, essa semana ainda está muito fresco isso, né? Rezando e despertando e informando essa realidade. Com o tema informação, por onde você for, leve informação. Isso foi assim a palavra da igreja, da CNBB, né? Então, nesse tempo, então por que a gente não se despertar para isso, né? Para conhecer mais a respeito da questão, para poder saber melhor, né, levar aquilo que é a nossa missão, levar vida. Né? E hoje, né, essa pergunta que o Kennedy dirigiu para mim em relação à Casa de Acolhimento Betânia, né, perguntando a respeito da casa. Né, então, qual que é a missão e como que ela aconteceu, o surgimento dela. Então, Betânia, primeiro a gente vai recordar que foi um lugar de lar, de acolhimento, de família que Jesus encontrou quando caminhava, né, aqui nesse mundo. Então recordamos de Marta, de Maria e de Lázaro, que foram os seus amigos. Então ali ele encontrou um lar, ele encontrou acolhimento. Né? Então Betânia primeiro, só para dizer que a própria palavra Betânia, antes de casa, já vai dizer tudo isso. Certo? Então, a nossa irmã fundadora, a irmã Elizabeth Sweeney, era uma americana que veio como missionária, né, aqui para o Brasil, e lá na década de 70, e ela desenvolveu um trabalho primeiro junto às irmãs de Allegheny. Né, e naquela época, desenvolvendo o trabalho dela, ela teve um trabalho de corpo a corpo com a realidade de uma doença também que excluía, que também naquela época era um estigma, né, que era a questão da hanseníase, que também não tinha avanços na ciência em relação a medicações ou tratamento. Então, aqueles que eram atingidos por isso viveram muito na própria pele, na própria família, a questão de separação, de fome, de exclusão, separação de hábitos, né, de roupa, de lugares, foram transferidos para outros lugares. E essa nossa irmã, ela se sensibilizou, ela foi tocada, na verdade, por essa realidade e foi morar no meio dessa realidade. Né? Então, lá onde esse pessoal sofria assim, ela se preparou para fazer um acolhimento misericordioso. Então, viveu e começou a olhar
no olhar daquelas pessoas que sofriam, como ela olhava no olhar de outras pessoas que estavam ao redor dela e não sofriam aquele estigma. Olhava de igual para igual, né? Então, é assim que a gente pode se irmanar e salvar, né? Enquanto a gente olha de igual para igual, a gente consegue ver no outro um irmão, como eu, um igual a mim, né? Não como alguém menor que eu ou pior que eu, certo? Então, ela, vivendo aquela experiência, então ela passou o tempo e aí a década de 80, que foi quando começou todo esse estigma, né, e foi se desenvolvendo a progressão da infecção da AIDS. Na época que teve a abertura da casa, que foi em 2001, então já era uma época que estava bem inflamada essa questão, né, e os avanços de melhor condição de tratamento, ainda o pessoal estava na ciência olhando de um jeito focalizado para ver o que melhor podia se providenciar em relação a isso. Então, a irmã já tinha feito um grande caminho lá, o pessoal que estava vivendo a situação da hanseníase. Então, quando foi já sendo encaminhado a questão de tratamento, né, aquele pessoal foi, na verdade, acolhido com dignidade, como o Valdir disse, conseguiu encaminhamentos de vida, né, então cresceu uma comunidade ao redor dela, né, então ela começou a abrir o coração para a próxima situação que estava chagada, né, a realidade humanitária, que era a situação já da AIDS. Então, ela sentiu que deveria estender não a ajuda, né, mas a misericórdia que ela estava vendo entre aqueles que estavam sofrendo antes na questão da hanseníase, precisava ter uma continuidade junto àqueles que começavam a sofrer exclusão e preconceito em relação à AIDS. Então, ela se encorajou e pela força do Espírito de Deus, porque isso é uma ação divina no coração de uma pessoa, ela se abriu para poder ser essa casa e moradia, né? Ser uma Betânia. E aí foi quando aconteceu de ter a fundação da Casa Betânia em 2001, quando iniciamos. Realmente a gente tinha tido contato com uma família, né, em um bairro próximo de um dos nossos conventos que tinha sido já infectado e estava em situação de grande sofrimento, né, afastamento familiar, né, com dificuldades, né, econômicas, né, e a doença já estava de um jeito bem assim, trazendo consequências bem graves, né. Então essa casa onde nós estamos hoje é uma casa cedida pelos frades, né? A gente fica ali sitiado no bairro Jundiaí, aqui em Anápolis, próximo à Paróquia São Francisco. Então, é um lugar um prédio que foi adaptado para a recepção deles e adaptado conforme as exigências da vigilância, porque quando se trata de trabalho com doenças, né, então, especialmente em nível de riscos, né, como é a questão da AIDS, exigia-se naquela época, assim como exige hoje, né, todo um cuidado, né, do lugar para melhor recepção, né, e cuidado, né, para poder tornar mais fácil a vida daqueles que estavam sendo acolhidos ali, certo? Então, a nossa missão é acolhimento, né, escuta, como o Valdir disse, né, trazer para perto, né, pessoas que só tiveram nas suas vidas, né, distanciamento, rejeição, preconceito, né? Então, a gente tem várias histórias que passaram nas nossas vidas ali e pessoas também que passaram de uma forma assim que não estão na casa, mas porque a gente trata essa questão, se aproximaram de nós para poder serem direcionadas. Então, são várias histórias de preconceito que surgiram no seio familiar, né? Porque hoje a casa ela é um trabalho que está na ponta, né? Está na ponta, porque quando a gente diz o trabalho de informação e de prevenção e de salvar vida, é um trabalho que está lá pleiteando o início de uma questão que pode tirar, né, a pessoa de um risco eminente, né? Agora, nós trabalhamos com a consequência, muitas vezes, assim, em uma situação de degradação já bem, assim, fragilizada da condição da pessoa. Porque a casa, nós vivemos um regime de longa permanência. Aqueles que são encaminhados muitas vezes
também, é claro, encaminhando, porque tem tratamento específico para a situação deles. Aqui tem a unidade da Osego, que trata como um posto de infectologia, né, junto à equipe do Dr. Marcelo Dai, e assim como lá no HDT, em Goiânia, também tem aqueles que são cuidados lá. Então, eles são tratados assim, né, mas a casa tem a principal missão de escuta, acolhimento e misericórdia. Misericórdia, né? Então, uma vez que o amor é derramado no coração daqueles que são acolhidos, né? Então a vida ela é prolongada, né? Então, quantos estiveram já conosco, que tiveram diagnóstico e tiveram assim, limite de vida, né? E a gente levava em hospital, ficava internado, e aí os médicos realmente assim, está dentro da eminência que talvez não vai passar de 3 meses. Então a pessoa viveu conosco 8 anos, né? Então isso é um milagre divino. Se a ciência estava dizendo que estava pendurado o fio da vida da pessoa, realmente, né? Mas o tratamento, é claro, com aquilo que é indicado, com as medicações, com aquilo que é indicado das orientações médicas, juntamente com o cuidado do calor, né, do acolhimento na vida deles. Hoje são 24 moradores. Como é o cotidiano deles? Como é viver essa fraternidade na partilha, cuidado e reconstrução? Eles, logo que são acolhidos ali conosco, né, muitos chegam ali, eles não chegam andando, muitos são trazidos em macas, né, em ambulâncias. Então, às vezes, dentro de uma situação de não sobriedade ainda de vida, não total consciência do que está ocorrendo com eles, depois, no decorrer daquilo que é a permanência, que eles vão tomando conhecimento de causa, onde estão, né, e vão se familiarizando e confiando, né, em cada uma de nós, nos colaboradores que estão conosco, para poder tratá-los, né? Então, uma vez que eles começam a perceber que estão em um ambiente de acolhimento, de família, né, que estão lá para serem tratados, que estão lá para poder, de novo, ser reconstituído neles, né, a essência de vida, de humanidade, né, de filhos de Deus, né? Então, eles começam deles, né? Então, se irmãos, né? Então, são irmãos em convivência por causa de eles precisam se manter dentro de uma vitalidade, né? A missão deles ali é dar resposta à vida, né? Nós só acompanhamos e auxiliamos nisso, né? Nós mostramos para eles o valor da vida, né? E a restituição disso, eles vão assim recobrando isso na vida deles para poder isso ser transferido para aqueles que chegam, tanto aqueles que são internos que chegam, que convivem lá, ou aqueles que vão, assim como o Valdir disse, né, chegam para poder fazer convivência, fazer fraternidade, levar uma palavra, levar, né, tantas vezes o pessoal vai para poder, deixa a gente conhecer o ambiente, conhecer cada um deles, ou deixa a gente fazer um momento de recreio. Então, isso traz para eles essa igualdade, né? Tira daquilo que é o estigma da separação. Por mais que eles vivem dentro daquele ambiente, que eles não estão dentro do seio familiar, mas eles conseguem viver uma experiência de devolução. Eles são devolvidos a si, né? Então, isso é um maior valor, né? Dentro dessa questão de reconstituição de vida, no sentido da fraternidade sendo estabelecida no meio deles lá. Muito bacana. Quais são as maiores necessidades atuais da Casa Betânia? E como a comunidade pode ajudar, irmã? São muitas necessidades, viu? Você que está escutando a gente aqui, esse trabalho ele acontece pela misericórdia de Deus, essencialmente. Não é só porque nós somos irmãs franciscanas da Divina Misericórdia, mas o trabalho, ele fundamentalmente ele está arraigado nesse espírito, na compaixão, misericórdia e providência divina. Por quê? Porque esse trabalho ele tem o apoio do poder público, sim, né? É direcionado do poder público para essa realidade, né, de tratamento, ajuda. Só porque as ajudas que são direcionadas, elas não suprem as necessidades reais.
infelizmente, não cobre aquilo que a gente tem, por exemplo, de gastos, né? A gente tem gastos com medicações, tem gastos com combustível, né? Ir e vir com eles, né, para as necessidades que eles precisam ali na casa, né? Alimentação, né? Vestuário, nós temos um gasto muito grande com lençóis, com toalhas, né? Porque precisa ter sempre um asseio de estar sempre desinfectando, né? O lugar onde eles estão, né? Então, material de limpeza, de higiene, então, são diversas, porque, na verdade, está dentro da rotina de necessidade diária. Então, por isso que a gente não tem reserva de depósito para poder dizer assim, isso aqui não precisa mais. Não, são coisas que todo tempo está precisando, certo? Então, a gente não diz nem daquilo que a gente tem a questão de estar correndo atrás de organização, de pagamento, por exemplo, para colaboradores, porque a gente precisa ser assistido com pessoas que apoiem a gente diretamente no trabalho para poder a gente conseguir. Então, para esse lado aí, né, então, muitas vezes o convênio ele vai estar auxiliando, né, essa questão, mas essas outras essenciais que estão lá dentro da questão de necessidade diária, né, então, todo tempo, se alguém te perguntar se a Casa Betânia precisa, né, de produtos de limpeza, né, você vai dizer, precisa, de higiene, precisa, de alimentação, precisa. Então, você tem o coração muito aberto para isso, para também ser informação para os outros, certo? Você que sentir, né, desejo no coração em ajudar a Casa Betânia, fique à vontade, colocamos aí na tela para vocês aí, tá? O Pix da doação, contribua com a nossa missão. A chave é o CNPJ, tá? 10.736.263.1000 ao contrário, /17. Tá escrito ainda, agradecemos sua generosidade, paz e bem. Você que sentiu no coração, pode ajudar a Casa Betânia, tá bom? Porque lá necessita de muito da ajuda de vocês, tá bom? Divulgue também, compartilhe também, para que mais pessoas vejam também a necessidade da Casa Betânia. Que, tipo assim, se a pessoa quiser também ajudar, levando um alimento, pode levar igual a irmã falou, né? Levar um material de limpeza. Leve, que lá é necessário, precisa muito. A casa é um lugar onde o preconceito perde força e o amor ganha espaço. Como vocês trabalham o acolhimento emocional e espiritual dos residentes? Nós somos uma instituição religiosa, né? Então, nós saímos do seio da igreja para poder abrir as portas da casa, né? Na pessoa da irmã, a princípio, e hoje, na sequência, as nossas irmãs. Então, isso quer dizer, eu estou te respondendo aquilo que é o dado espiritual. Né? Então, quem chega na casa sabe que é um lugar, né, religioso. Né? Então, já por não, às vezes, nem conhecer o significado de Casa Betânia, mas vai encontrar conosco ali na porta para ser recepcionado. Então, já tem uma experiência que não é uma experiência de uma instituição que vai acolher só pelo dado de uma obrigação. Nós não somos obrigados, né, a acolher como instituição de cunho tão somente público. Eu vou falar público porque quando a sociedade, né, e a dimensão pública, ela precisa ter acolhimento, né, com todas as necessidades dos cidadãos. Uhum. Né? Nós, enquanto instituição religiosa, nós temos o chamado divino para poder acolhermos, certo? Nós vamos atingir também essas dimensões que aquilo que os organismos públicos, né, querem atingir e precisam, né, e devem, né, como é de ser, mas nós acolhemos enquanto instituição religiosa. Então, ali já tem uma experiência quem vai ser acolhido. Quem entra da porta para dentro vai saber que ali é um lugar, né, de não só de acolhimento, mas de recolhimento, de oração, né? E não tem exclusão para quem tem a situação, pode dizer, irmã, mas lá só acolhe, então, pessoas católicas, né? Só pessoas que participam da igreja? De jeito nenhum. É uma casa de acolhimento, né? Então, nós abrimos a porta para toda e qualquer pessoa que foi, né, estigmatizada por essa realidade, independente de credo religioso. A casa, o cunho dela é acolhimento. Então, isso faz com que a pessoa experimente, de uma forma muito abrangente, o amor de Deus.
né? Então, espiritualmente, ela já está sendo tocada por Deus, né? Então, alguma coisa já vai começar a acontecer com ela só pelo fato dela entrar porta dentro daquele ambiente, né? Então, nós temos semanalmente, somos assistidos pelos frades ali, temos missa uma vez a semana, toda sexta-feira. Então, eles não são obrigados, né? Tem um regulamento, uma norma, a casa, é claro, né? Mas na docilidade de resposta por lá dentro, né? Nesse sentido. Tomando conhecimento sempre daquilo que é a verdade que é anunciada lá, por nós, né? Pelos frades, né? Certo? Eles vão acompanhando, né, mano? Vão vendo quem mora com eles ali, né? Assistindo a missa, até quem não assiste, vou assistir, meu amigo tá lá, eu vou lá também, né? E muitos pedem para serem preparados, né, que a gente tenha essa dimensão de uma catequese e uma evangelização aberta no sentido assim, não de forçá-los a entrar dentro de uma preparação, por exemplo, sacramental, mas conforme passa o tempo lá, né, eles pedem, né, para serem preparados para o sacramento. Né? E são, assim, a finalidade maior, né, quando fala daquilo que é o específico da primeira pergunta, então, acaba que muitos sem vínculos familiares, que vão ter ali por casa, eles vão viver ali a vida inteira, aquilo que é a vida inteira para eles, né? Então, e são assistidos no finalmente da vida, né, com todos os sacramentos. Realmente. Muito bonito, bacana também, né, essa questão. Igual o Valdir falou, né, sobre o acolhimento. Aí quando tem a Santa Missa na casa, aí o acolhimento fica completo. Aí fica tudo... E acaba que todo o pessoal que mora ali também acaba que se sente acolhido por aquele momento também, né? Exatamente. Quero abraçar também, né, algumas pessoas que chegou aqui no programa também, tá aqui, né, a Odete Oliveira mandou aqui, né? Boa noite, paz e bem. Parabéns, Valdir, pelas belas palavras. Com certeza você conseguiu atingir vários corações, tá? Com suas explicações, com os seus dizeres para as pessoas aqui, tá bom? Nessa noite. A Gleiciane Vieira mandou aqui. Meu Deus, muitas verdades e tapas na cara aqui. Às vezes Deus passa por nós, mundo aqui nas palavras dela aqui, né? A senhora viu aí? O Max Pescador colocou aqui, boa noite. Marcelo Silva, rapaz, meu amigo, tem até o programa aqui, né? Show de esporte. Ele tá aqui toda sexta, né, Leda? Tá aqui terça e sexta. Toda terça e sexta tá aqui, né? Com o programa Show do Esporte. Boa noite, meu irmão. A paz de Cristo. Conectado com o melhor programa. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Valeu pela audiência sua aí, meu amigo. A Elisângela Xavier, boa noite. Paz e bem. O Otávio Trindade, boa noite. Mandou aqui a paz de Cristo. O Lucas Rafael fez um joinha aqui para nós aqui, né? O Hélio Souza, boa noite, paz e bem. O Marcelo Silva até colocou umas palmas pra gente aqui, né? E com certeza ele tá acompanhando o programa aí. Obrigado, Marcelo, pelo acompanhamento nosso aí. E vamos divulgar. Você que não divulgou o programa ainda, divulga para que mais pessoas possam estar assistindo. Que são umas palavras, né, sábias da irmã Ana Paula, do seu Valdir aqui também, que tá para explicar para vocês como é que funciona a pastoral da AIDS e também a Casa Betânia, tá bom? Que é um centro de acolhimento, né, que acolhe pessoas que têm o HIV. Então você que não assistiu, vem assistir nós aqui, que temos várias coisas legais aqui para vocês aprenderem, tá bom? Sabemos que ainda existe muito preconceito. O que é essencial para a sociedade e especialmente os cristãos? Ofereçam mais acolhida ou menos julgamento? Eu acho que a gente volta nas palavras que a gente mencionou anteriormente, né? Eu penso que, pensando de um jeito de uma amplitude geral, né? Pegando aquilo que a gente conversou até agora, né? E não pensando não somente dentro da igreja, pensando em nível humanitário, de sociedade, né? Primeiro, nós precisamos despertar para uma realidade. A realidade é que a AIDS existe, ela não foi, não sumiu, ela não, assim, desapareceu, porque o foco, muitas vezes, e os holofotes de outras informações apagam essa verdade, é uma verdade, né? Então, a transmissão, ela continua acontecendo. Em 2023, tinha uma estatística aqui do Estado, pegando
o município de Anápolis, né, de uma elevação muito grande, de um número muito grande, um dos maiores aqui do estado. Né? Então, Anápolis, Jaraguá, Pirenópolis foram assim, os 3 municípios com maior número, né, naquele ano de infecção, em relação a todo o estado, né, de Goiás. Então, é interessante, no início eu tinha comentado que a gente não falaria muito em relação à estatística, mas é importante a gente pensar nisso, porque faz com que não apague da nossa memória que é uma coisa verdadeira, não é irreal. É verdadeira isso, né? Então, quer dizer, se existe, então, o que está acontecendo, então, que a mídia, né, os holofotes, as outras coisas, assim, façam com que isso pareça uma coisa muito natural, né? Então, por mais que exista a prevenção, por mais que exista as medicações evoluídas, graças a Deus, que dá longa vida, dá uma vida perene e de continuidade normal para aqueles que querem o tratamento, isso não pode ser ignorado, porque nós temos que trabalhar de antemão com a questão de que não é uma coisa banal, vai trazer consequências. Tem aqueles que foram infectados que estão tratando, que vão sofrer uma consequência menor, mas, mesmo assim, ele vai sofrer a consequência do preconceito. Né? Nós escutamos em dias anteriores uma pessoa que filha de uma família, ela e a irmã dela, né, foram infectados pelos pais, os pais faleceram, a avó criou, né, ela teve uma vida muito digna, né, com aquilo em relação a envolvimento com a sociedade, né, só porque ninguém do convívio dela sabe que ela tem AIDS. Por isso ela tem, né, êxito na vida profissional, né, ela tem êxito naquilo que são as amizades ao redor dela, porque ela sabe que se ela diz que ela é uma pessoa que vive o tratamento e é infectada, apesar de não detectável, porque quando acontece tratamento sério, né, a pessoa ela faz o tratamento sério, né, ela fica com a carga zerada, ela não é transmissível, né? Ela está com vírus, mas não é a pessoa que está fazendo transmissão. Mas se ela abre a boca, o que vai matar ela é o preconceito, né? Essa pessoa deu esse testemunho para nós, disse que tinha o sonho de se casar, se casou, né? Tinha o sonho de ter filhos, ficou muito tempo com receio, né? Depois de muita conscientização e orientação, né? As medicações, aconteceu que ela conseguiu ter a filha, né? Porque as medicações ajudaram e também na hora do parto teve a graça de a filha não ser infectada, né? Então, dentro de uma particularidade familiar, né, resolveram, né, o esposo e ela não falar isso para fora, porque ela tem conhecimento de causa de outros terceiros, né, que teve para pedir ajuda, né, teve que dizer dessa realidade para empregador, foi mandado embora, né? Primeiro foi mandado embora o esposo, depois a esposa, porque souberam que o esposo estava infectado, foi mandado embora. Essa família, que é uma entre tantas, né, que sofre preconceito, né, então estava vivendo, segundo a narrativa dessa pessoa, situação assim, de miséria, de pobreza, de exclusão, nunca mais envolvimento social. Né? Então, esse tempo em que nós vivemos, né, nós precisamos alargar a nossa capacidade de acolhimento. Mas é um acolhimento que consiga olhar o outro de igual para igual, entender que a questão da chaga, né, da AIDS, do soro positivo, né, então não é porque você vai ficar perto da pessoa, vai tocar a pessoa, né, vai conversar com a pessoa, que você vai, né, ser uma pessoa já infectada pelo vírus, né, que você já vai estar doente e chagado como aquela outra pessoa. Não é assim. Não é assim, né? Então a gente sabe que as vias, quando logo surgiu a situação, né? Então a gente sabe que foi uma época, 1980, de uma realidade muito aberta para a realidade de uso de drogas, de entorpecentes, né? Que usavam perfurantes, né? Injetáveis, né? Então teve um número muito grande disso, também a não conscientização em relação à saúde, transmissões também, né,
mesmo em hospitais, e muita coisa assim, né, foi acontecendo, né? Mas com a evolução do conhecimento de causa, né, científica, então esses fatores de contágio, eles foram assim, foram diminuindo ao longo do tempo, né? Então, aonde está maior, a gente vê um maior número, né? São as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, quando a gente fala de salvar vida enquanto igreja, né? É claro que existe prevenções que o Ministério da Saúde, né, conscientiza, sim. Mas a igreja, antes de o Ministério da Saúde conscientizar da forma que conscientiza, a igreja, ela precisa ser uma porta de saída para qualquer realidade e de despertar a consciência que, se a gente evita, né, caminhos que podem naufragar a vida, né, então é o melhor caminho, é a melhor, né, porta, né, é a melhor chance, né? Então, mais uma vez que, consequentemente, né, a pessoa inconsequentemente teve uma situação assim, então o papel da igreja é papel de mãe, é papel de acolhimento, é papel de sarar, é papel de cura, não é outro papel. Não é papel de rejeição, não é papel de resistência, né? É papel de família. É isso, né? E descobrir sempre o melhor jeito para poder encaminhar essa pessoa, para poder tratar essa pessoa, para poder levar essa pessoa a ter envolvimento com outras pessoas. Ela não deixou de ser gente. Ela não deixou de ser gente. E uma vez que ela sofre o preconceito, que ela sofre a separação, então, você perguntou sobre questão de assistência psicológica, outras assistências, né? Então, a pessoa, ela precisa ser cuidada por inteiro, né? Quando ela está atingida por essa realidade. Que é igual a senhora falou, né? Às vezes o preconceito, a pessoa não conhece como que funciona essa doença e acha que, tipo assim, eu se chegar perto da pessoa, eu vou pegar. Então acaba que a pessoa fica assim, eu vou ficar afastada. Aí vai tendo aquele afastamento. E não é bem assim, igual a senhora falou. Não pega assim. Então, você pode conviver perto dessa pessoa, não tem problema não. Não fica com esse preconceito, né, mano? Justo. E é claro que o conhecimento em relação a isso, todo mundo já tem. Eu fico pensando assim, não é desinformação sobre. É claro que se você cortou o seu dedo, né, tá sangrando, você tá com a ferida exposta, isso daí não é correto que você assim, esteja com isso exposto junto com ninguém, né? Nem quem está infectado com a AIDS, nem com outras condições, porque isso vai acontecer, que vai ter uma consequência de outras bactérias e etc, né? Então, cuidado para todos os lados. E se você encontra uma pessoa que for acidentada, né, você vai correr ao encontro dela e vai cuidar. Vai ajudar. Sem saber o que ela tem. Mas com todo o rigor do cuidado. Né? Olha, quando alguém encontra alguém acidentado, bombeiro, por exemplo, né, ele vai chegar com toda, né, a aparelhagem dele lá que precisa para poder cuidar. Se vai tirar alguém de um prédio em chamas, ele vai estar bem, né, protegido, bem equipado para poder acontecer o quê? Ele salvar e não se queimar. Então, essas coisas, elas são, assim, isso daí é de orientação que a gente não pode descartar, né? Isso daí é uma coisa que não pode ser ignorada, né? Então, qualquer ambiente que precise de esse zelo, né, vai requerer de nós esse cuidado, em qualquer ambiente que existam situações de enfermidade. Você concorda, Valdir? Não, exatamente. E é bom a gente salientar, a gente deixar claro, né, algumas formas que não se pega a AIDS. O beijo no rosto ou na boca, suor, lágrimas, picada de insetos, aperto de mão ou abraço. Então, não tenha medo. Se o irmão precisa, abrace. O abraço fortalece, né? Ele dá força, ele dá ânimo. Sabonete, toalhas, lençóis, talheres, copos, piscina, banheiro, doação de sangue pelo ar. Então, são algumas formas que não se pega a AIDS. E muitas vezes nos afastamos, muitas vezes nos distanciamos. E isso não ajuda, não dá força e não dá coragem para a pessoa seguir. Então, se o seu irmão, se você saiba que tem um irmão que foi acometido pelo vírus,
Não se preocupe, pode abraçá-lo, pode dar carinho, pode amá-lo, porque ele continua sendo nosso irmão e não vai deixar de ser justamente por causa de uma doença, por causa de um vírus. Essa questão é muito importante, né? O jeito que você abordou a gente aí, falar como que essa doença não é transmissível, é um esclarecimento muito grande para várias pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem não sabiam. Que acham que, tipo assim, a pessoa tem AIDS, eu vou ficar perto dela, não. Então, não é assim que funciona. Pode chegar, pode acolher, porque muitas das vezes essa pessoa precisa de um abraço, essa pessoa precisa de uma conversa, de um acolhimento também. Só isso, mais nada. Eu acredito que vai alegrar o dia dela, né, mano? Agora, Kennedy, uma coisa também que a gente precisa também ajudar as pessoas a se encorajarem pelo seguinte: hoje o Estado teve um documentário há uns 2 dias ou 3 dias atrás, falando da Secretaria do Estado, né, Municipal de Saúde, de um número de 29 mil pessoas vivendo com HIV no Estado, né, só no Estado. Sem contar, entre essas 29 mil, está contando adultos, né? Exatamente. Sem pensar em crianças infectadas, né? E pode que gestantes infectadas, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que precisa, especialmente, tem pessoas que talvez assim vive uma vida inteira para ter um diagnóstico, né? E talvez tiveram experiências que pode pensar assim, será que eu não estou com uma infecção assim, né? Porque não é descoberto assim da noite para o dia, né? Porque às vezes a deficiência que existe no organismo, que vai trazendo, né, a infecção, a pessoa vai estar vivendo uma situação, às vezes, de uma debilidade em outras partes, né, do corpo, né, que ela não vai descobrir que seja isso, né? Então, se tem qualquer dúvida, se tem qualquer preocupação, é interessante fazer o teste, sim. Porque se você faz o teste e acontece de você descobrir, né, você vai pensar, puxa vida, eu não tive nada que eu pudesse ter me contagiado com isso, né? Mas talvez chegou por outras vias que você nunca imaginou na vida, né? Então, faz com que você se cuide, assim, com antecipação. Porque quem deixa para um último momento, né, para poder descobrir, por exemplo, nós tivemos um último interno que chegou na casa, ele é de São Luís de Montes Belos, né, ele tem 46 anos, né? E ele está muito, muito acometido, né? Então, ele ficou muito ruim, né? Na casa, ele morava só e uma tia, porque ele estava dentro de uma situação assim de não conseguir mais tomar banho sozinho, né? Não conseguia se firmar nas pernas sozinho, né? Começou dentro de um ciclo também de bebida, né? Por causa da situação. E aí ele foi encaminhado para Goiânia para se tratar. Lá no Hugo, né? Ele tratou de muitas coisas, né? Até chegar ao ponto deles fazerem a testagem dele. E aí descobriram que ele estava com HIV. Então, encaminharam ele para o Hospital de Doenças Tropicais, para o HDT. Lá ele ficou internado 1 ano. Ele ficou internado 1 ano para poder ir dando manutenção das consequências que já tinha ocasionado, né? A não informação, a não testagem, o não cuidado. Certo? Então, hoje ele está dentro de um estado, assim, muito, muito, assim, muito difícil, né? Está cadeirante, né? Cognitivamente também muito comprometido, certo? Então, com outras coisas mais, certo? Então, é importante, quando a gente fala de informação, a gente trazer também essa questão de estatística, de noção do que está acontecendo ao redor, sim, né? E se tiver qualquer situação de receio, né, não hesite, porque muitas vezes tem pessoas que não vão fazer a testagem, porque pelo medo disso que você estava conversando aqui, o Valdir, o Kennedy, de topa com medo de alguma experiência passada, né, ter acontecido uma situação assim, para você não ser o transmissor possível para outra pessoa, né? Então, a consciência formada, conhecedora dessa verdade, vai fazer isso, ela vai se cuidar para não fazer isso com outras pessoas, né? Claro que ela tem que saber para se cuidar, mas especialmente para não levar essa realidade consequente para outras pessoas, né? Exatamente, né? Mas isso aí é muito
muito sério, né? Essa questão também. Porque quando a gente começa a excluir as pessoas, ela começa a se sentir, como diz, menos favorável. Se sentindo menos. Aí é onde vem a depressão, ela começa a ficar sozinha. Aí a pessoa cai em tentação, né, mano? Não tem jeito. É que ela fica sem vontade de viver. Mas agora não, quando tem aquele acolhimento, tem pessoas que são por elas ali, volta de novo a vida, volta de novo aquela vontade de estar perto de pessoas. Me deixa só intervir, não delongando tanto, mas é exatamente nisso que a pastoral, ela atua, certo? Então, a pastoral, ela tá para poder ser um ombro possível de acolhimento, né, e de apoio para essas realidades, né? Na descrição, sabe? Então, não acontece, né, a articulação dessa pastoral não acontece para poder ser um divulgador, né, da infeliz sorte, né, que uma pessoa teve de receber um diagnóstico possível. Não, ela acontece para poder ser essa chance de abertura para a pessoa, essa chance de encaminhamento para a pessoa, essa chance de cuidado para a pessoa, certo? De dizer que ela não está sozinha. É para isso que acontece pastoral da AIDS, que tem pessoas com esse fim, né? Esse afim e essa finalidade da pastoral é para isso, certo? Então, não tenha medo, né? Não tenha medo, é para poder você realmente receber aquilo que, assim, talvez assim fora você não conseguiria, né? Ou receio mesmo de ser aberto dentro do seio familiar. Nós tivemos um interno, ele está pedindo vaga outra vez na casa, né? Então, ele ficou 9 meses conosco, era um jovem, ele sofreu tanto a situação de preconceito e rejeição dentro do seio familiar, o pai dele não entrava no mesmo banheiro que ele, né? Então, para dizer uma coisa pequena, né? Esse menino, ele afundou nas drogas, né? Foi para uma situação de rua, depois esteve perambulando por muitos caminhos até chegar até nós, né? Mas para dizer, né? Aqueles que assim têm receio é porque às vezes tem medo primeiro de ser rejeitado pelo próprio seio familiar, né? Às vezes primeiro nem tem consciência do que vai acontecer na proporção maior de sociedade, né? Mas por isso a pastoral está aqui. Para acolher e servir. Exatamente, e isso é feito no sigilo, né? Como a irmã Ana Paula acabou de dizer, pode nos procurar, que não será comentado com ninguém, a não ser que você peça que isso aconteça. Do contrário, é todo sigilo, tudo é feito de acordo com que você se sinta bem. E isso não é divulgado, isso não se passa para ninguém, a não ser que você peça. Então, entre em contato conosco, caso precise, estamos abertos, vamos ao seu encontro, você vá ao nosso encontro, como preferir, mas lembre-se, tudo é feito no sigilo, e tudo é feito de acordo com o que você quer, da forma que você precise. Quais são os maiores sinais de esperança que vocês têm visto nas pessoas que convivem com HIV? De serem aceitas, né, Valdir? Principalmente, né? Principalmente. Né? Então, a pessoa ela viveu uma experiência de aceitação, né? E ela tem forças para poder lutar. Uhum. Né? Nós lidamos com a realidade, assim, os meninos da casa, tem muitos que têm uma dependência muito grande, né, de ajuda. E eles estimulam, na verdade, uma esperança em quem está ao redor deles. Porque cada vez que você está próximo para poder fazer algo que eles necessitam, né, seja dentro daquilo que é uma necessidade básica, né, de condução, né, uma necessidade básica de condução para banho, né, para alimentação, né. Muitos não conseguem levantar a colher para poder colocar a alimentação na boca, certo? Então, você vê a luta persistente, né, dessas pessoas para viver nessa condição, né. Isso é muito mais despertado e preenchido em nós esperança, capacidade de acreditar na vida, mais que eles, porque eles estão no fio de vida e lutam pela vida, né? Estão no fio de vida e mostram para o mundo, eles mostram uma luz que a gente não é capaz de transmitir, né? A condição deles, né? Na condição deles a gente tem a capacidade, de suportar, né?
como Nosso Senhor, né, suportou, né, tantas dores, tanto sofrimento, tanta rejeição, né, estão vivendo aquilo que é a força da vida, né? O altar deles ali é a cadeira de rodas, né? Então, o altar deles hoje, eu junto com um que tem deficiência visual, né, conduzindo para uma consulta, né? Então, o altar deles se torna a possibilidade de vida, né? Então, enquanto eu esperava poder fazer uma ficha lá, né, no lugar, aí chegou alguém para poder dar um lanche, né, que estava servindo naquele ambiente, e aí ele tinha uma necessidade, ele precisava ir ao banheiro. E eu estava acompanhando e estava fazendo a ficha para poder ele consultar. Então, aquela pessoa que serviu o lanche, né, ele teve a coragem, desinibida, na liberdade. Olha que pessoa mais livre, né? Eu preciso ir ao banheiro, a senhora pode me ajudar? Né? Então, olha onde está o altar, o sacrifício, a vida dessas pessoas. Então, a esperança que esse ano ainda não se extinguiu ainda, né? A gente vive como peregrinos da esperança, assim a igreja está pregando, né? Então, que a gente tenha a capacidade, né, de ter o olhar nessa condição de vida que é tão frágil, né, das pessoas que vivem essa questão dessa enfermidade, assim como vivem outras enfermidades também. Aqui a gente não exclui outros sofrimentos. A gente está falando em foco da realidade dos que estão infectados com a AIDS, né, que são soro positivo, né, e sofrem toda essa demanda de preconceito, né, mas nós possamos, assim, né, tirar deles, né, aquilo que é de mais precioso, essa capacidade de viver transmitindo, né, luz, esperança, capacidade de acreditar na vida. Eu não sei se o Valdir talvez podia acrescentar. Uma colocação, Valdir? Não, é exatamente isso que a irmã falou. Muitas vezes, né, a gente vai e até faço o convite para vocês, Kennedy e todo o pessoal do programa, e também as pessoas que têm necessidade, vá visitar a Casa Betânia. A gente aprende muito mais do que leva, né? Como a irmã disse, o pouco que a gente faz para eles talvez é o tudo, né? Cada visita que a gente faz lá na casa, somos recebidos de uma forma que nenhum lugar no mundo somos recebidos. Então a gente é recebido de coração aberto, de coração que às vezes já não tem muito o que esperar, mas pouco tempo que a gente passa com eles, a gente vê a força, a vontade de viver que eles têm, e a gente sai gratificado de lá. Então, poucas coisas que a gente faz, mas que eles abraçam de uma forma que é inconfundível, é uma forma que não tem explicação. E nós, muitas vezes, saudáveis, graças a Deus que somos, não temos essa força, não temos essa vitalidade, essa vontade de viver que eles têm. Qualquer coisa nos coloca para baixo, qualquer coisa nos distancia de Cristo, qualquer coisa nos distancia. A gente, às vezes, briga com Cristo, às vezes a gente afasta, às vezes a gente culpa pelo nosso fracasso. E quando visitamos a Casa Betânia, nós vimos que é necessário a gente buscar apoiar o irmão. Porque, às vezes, né, como eu sempre digo, vou ser repetitivo, mas a gente ganha, a gente recebe mais do que a gente leva. Às vezes, né, eles cantam pra gente, né, eles cantam música pra gente, eles rezam, oram por nós. A gente vai falar, vou levar uma palavra, vamos levar o evangelho, e eles rezam conosco. Eles nos falam coisas que a gente não vai ouvir em nenhum outro lugar. Porque ali estão pessoas que estão passando por sofrimento. Às vezes, o purgatório deles é aqui. Às vezes a gente acha que a gente vai ajudá-los e a gente é ajudado. Muitas vezes a gente vai à casa, quando a gente sai de lá, a gente viu que tudo que fizemos naquele dia, naquele mês, não foi nada. Então, acho que é muito importante. Todos nós devemos visitar. Devemos apoiar pessoas que precisam, porque
É o Evangelho, é o que a igreja, é o que Cristo sempre pediu. Que vamos ao encontro do irmão, que vamos ao encontro do mais necessitado. E novamente, né, como franciscano, a gente sempre cita São Francisco, porque se despojou de tudo. Né? Ele tinha muito dinheiro, muitos bens, muitas posses. Ficou nu. Mas ele conheceu realmente o Evangelho quando ele foi ao encontro do leproso. Quando ele teve coragem de abraçar, de beijar o leproso. Isso na época dele. E a lepra desse mundo tem outros nomes. A desinformação, a falta de amor, a falta de coragem de ir ao encontro do irmão. O telefone celular, as redes sociais, muitas vezes, criadas para nos ajudar, nos distanciam das pessoas, principalmente do seio familiar. Perdemos muito tempo com redes sociais, enquanto poderíamos estar próximo do irmão, enquanto poderíamos estar próximo das pessoas que a gente ama. E visitar, novamente, peço, visite a Casa Betânia, porque realmente tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente disser, você só vai ter certeza de tão grandiosa a obra quando você visitar. Então, não deixe, visite a Casa Betânia, vá buscar algo para que você tenha sentido, para que a sua vida tenha sentido. Quero aqui também já, mandar uns abraços aqui também, o pessoal que está nos acompanhando, também, mandou mensagem aqui pra gente. A Maria Alice mandou aqui, pelo link da Júlia. Palavras sábias de todos vocês, são pessoas especiais. Minha mãe tem jeito, Mas... O Marcelo Silva mandou aqui, lembro da irmã, lá do CMDCA Social. Acho que, eu não sei se a senhora se recorda, que foi o problema da senhora aqui. A Elisângela Xavier mandou aqui, sou agente da Pastoral da AIDS, juntamente com o Valdir. Quando servimos o irmão mais necessitado, servimos o próprio Jesus crucificado. A Elisângela mandou de novo aqui, precisamos acolher e amar mais as pessoas e extinguir o preconceito. Todos somos filhos de Deus. A Maria Alice mandou aqui novamente pra gente aqui, triste demais a realidade de várias pessoas terem o vírus e ter que se esconder devido aos preconceitos da sociedade. Infelizmente, isso acontece ainda. Conhecimento é fundamental. Obrigado pelo esclarecimento, Valdir. Muito bom, você esclareceu o pessoal aqui, sobre a questão de que não pega assim de qualquer jeito. Então, é fundamental essa questão de saber também, quero mandar aqui um abraço também pro pessoal, o Edelson, e a Alice também tá nos assistindo aqui também. A Aline, o Wesley, o Antônio, a Janaína também, eles estão na confraternização ali, rapaz, e mandaram até uma foto pra gente aqui, Vai passando fígado em mim aqui, rapaz. Não pode fazer isso comigo, não, Mandar um abraço pra todos vocês aí, tá? A Aline, o Wesley, o Antônio, a Janaína, Tá ali também, o Edelson, e a Alice também tá nos assistindo. Deus abençoe vocês aí também. A Maria Alice também tá lá, tá divertindo. Muito bom, Só você vê, o pessoal tudo assistindo a gente aí, é gratificante. Deus abençoe todos vocês. E quero mandar também um abraço, a todo o pessoal também que nos apoia, nesse programa aqui também, para levar a palavra de Deus, às outras pessoas, trazer essas informações também a várias pessoas também que querem nos assistir aqui também, que é a Stop Car, com a Janaína e o Antônio, o Anápolis Parafuso com o Everto Evaristo, a São Caetano, com a Dulce, a TSI Log com o Danilo, ele que é síndico do condomínio onde a gente mora hoje também, faz um belíssimo trabalho lá. O Leitão do Sindicato também, que também nos apoia, nos ajuda também. E ele que é coordenador de cursos pais padrinhos lá da Paróquia São Joaquim, faz um trabalho muito bom também na paróquia. Tá sempre ligado a gente também. O Gesso Tropical com o Sinomar também. A distribuidora Dux com o Diego também, que nos ajuda bastante ali também. A Agape com a Kelly também, ela também que sempre tá nos apoiando aqui também no programa. E a Fox Produções, com a Lida e o Darlan, que sempre tá disponibilizando o horário pra gente aqui, tá trazendo
sempre novos convidados para levar a palavra de Deus e trazer novos conteúdos que sejam, né, para as pessoas estar sabendo também como é que funciona, também como é que está Anápolis, como é que tem as acolhidas aqui também. E é importante as pessoas saberem disso aqui, né? Que mensagem vocês gostariam de deixar para quem recebeu recentemente o diagnóstico e está com medo? Eu acho que, né, principalmente que você não está sozinho. Você tem pessoas que olham por você. Você tem pessoas, irmãos, que vão te acolher. Mesmo que, como eu disse no início, o diagnóstico não é o fim. Mas ele pode ser um recomeço. Um recomeço de vida. E que nós, enquanto pastoral, enquanto igreja, estamos do seu lado. Pode contar conosco, pode nos procurar. Novamente, eu vou reforçar, tudo é feito em sigilo. Então, a gente não expõe a pessoa de forma alguma. Mas sim, tudo é feito com amor. Tudo é feito para que você se sinta vivo, para que você tenha coragem de lutar, para que você tenha coragem de seguir. Porque, como dizia o pobrezinho de Assis, somos irmãos e como irmãos devemos acolher um ao outro. Muito bacana, né, essa questão também. Como o Valdir falou, nós temos que acolher também, né, as pessoas que estão em vulnerabilidade, que são esses irmãos nossos, né? E isso vai dizer muito quem nós somos. Qual igreja nós somos, né? Que nós somos igreja, então vamos levar a igreja até essas pessoas que precisam. Algumas pessoas mandou aqui também, né? A Alessandra Lucas mandou aqui, o som está baixo. Alessandra, vê isso e deu uma melhorada no som aí. A Dulce Cristina também mandou aqui, né? Boa noite, paz e bem, o lindo trabalho, obrigada. A Dulce também, ela que é um dos nossos apoiadores aqui também, né? Do programa Palavra que Une, e também com a São Caetano ajudando a gente ali, né? E a gente só tem a agradecer a cada um de vocês que nos ajuda e nos apoia no programa, tá bom? Deus abençoe sempre. Irmã, tem alguma mensagem que a senhora quer deixar para o pessoal que está com medo quando receber o diagnóstico? Eu acredito que o que a gente conversou aqui dá um acalento, né? E um encorajamento, né? Para quem talvez esteja escutando a gente e ainda não tinha pensado dessa forma, né? Talvez não tinha tido a chance de pensar dessa forma e estava fechado, né? Então é preciso se abrir, né? Então a vida ela precisa seguir. Nós estamos sobre essa terra aqui enviados por causa de uma missão e não é porque talvez por uma desventura, né? Você sofreu uma situação de uma infecção como essa que tudo está perdido. Assim como o Valdir acabou de dizer, é um marco de um novo recomeço de vida, né? Se você quiser, né? Então você pode escolher, assim como a palavra de Deus diz, né? Diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Talvez seja a sua segunda chance de escolher pela vida, né? E você pode escolher pela vida, né, assumindo, né, um tratamento, assumindo um aconselhamento, uma orientação, assumindo que a vida não terminou e não teve ponto final aqui, né? Então, precisa ir para frente, né? Isso é encher o coração de esperança e saber que nós somos transitórios aqui, mas a gente não pode prover a morte, nem em nós, nem nos outros. Então, nós temos que promover a vida. Então, a sua missão, independente de estar infectado ou não, é promover a vida em você e nos outros. Você foi chamado à vida, né, do seio da sua mãe, né, você foi trazido, né, a esse mundo, né, para uma missão, né? E talvez nessa experiência desse desencontro, né, então você pode ter um encontro com a verdade. Né? Então, tenha coragem, né? Tenha coragem. Então, você não está só, né? Tem esperança.
Desculpa, é só porque a gente fala muito assim, procure a pastoral, procure se quiser se aconselhar, procure orientação, mas só para dizer, então, a pastoral diocesana da AIDS, se você quer alguma vinculação, né, alguma orientação, algum contato, então, pelo Instagram da diocese, você consegue acesso a isso, certo? E nós, irmãs, né, se alguém quer procurar para conversar, para se orientar, para poder, ou para querer entrar na pastoral ou ajudar outras pessoas, nos procure na Casa de Acolhimento Betânia, que fica no Jundiaí, né? Então a gente está aqui a dispor, né? Também, o endereço, eu não sei se eu passei, mas não passei, viu, irmã? Se já tiver o endereço para passar, quer que eu diga agora? por favor. Fica localizada a rua Joaquim Propício de Pina, número 163, fica abaixo da Paróquia São Francisco. Ela é uma rua em paralelo com a Avenida São Francisco. Ela é uma rua que é contramão para quem está descendo da Paróquia São Francisco. Mas para quem está subindo da Avenida Santos Dumont e passa próximo, ao lado daquele famoso Bar do Chico, é naquela rua, é naquela travessa. Então, quem olha essa frente não tem ideia do que está lá dentro, certo? Muitas pessoas chegam e dizem, irmã, eu não sabia desse trabalho, e apesar que ele exista há 20 anos aqui, né? Então, se você tem curiosidade, quer também conhecer o lugar, então eu acho que o Kennedy logo vai falar de uma realidade que nós estamos passando lá, e aí a gente vai dizer mais do espaço físico para vocês. Exatamente. Antes de seguirmos para as considerações finais, queremos lembrar que está acontecendo a segunda ação entre amigos em benefício da Casa Betânia. Prêmios: bicicleta elétrica mais Pix de R$3.000, R$2.000 e R$1.000. O sorteio dia 7 de dezembro, às 15 horas, na Casa Betânia. O valor é de R$10. Quem quiser comprar pode enviar o comprovante para o número 62-9907-2083. Contamos com a colaboração de todos. A Casa Betânia vive de providência e cada gesto faz a diferença. Se você quiser mostrar aí também a ação, né, que tem. Não sei se dá para vocês visualizarem, mas como vocês viram a fachada da Casa Betânia, né, vocês viram alguns pisos lá fora. Então, porque realmente está acontecendo uma reforma muito necessária. Então, é importante que vocês vá visitar a Casa Betânia para vocês conhecer e ver o tamanho da reforma que a gente está fazendo. Isso só acontece com a graça de Deus e a generosidade de cada um de vocês. E nós temos aqui vários talões, né, Valdir, para estar vendendo pessoal. Isso, exatamente. Isso pode ser tanto forma física, também como digital. Então, entre também no Instagram da Casa Betânia, Casa Betânia Anápolis, Betânia com TH, e lá vocês vão conhecer um pouco do trabalho, vocês vão conhecer também a forma de nos ajudar. Então, como eu disse, pode ser feito de forma digital. E quiser comprar, né, adquirir também, né, a sua ação entre amigos ali, pode entrar em contato no número também, tá? Que é 629-9907-2083. Você que quer ajudar a Casa Betânia aí, né? Comprando, né? Esse sorteio aí que vai ter, né? Lembrando que o prêmio aqui é muito bom. Bicicleta elétrica mais Pix de R$3.000, R$2.000 e R$1.000. E o sorteio será dia 7 de dezembro, às 15 horas, na Casa Betânia. Tá bom? O intuito não é ganhar, o intuito é ajudar. Tá bom? Você que compra, às vezes compra pensando em ganhar, tá certo, você vai concorrer. Mas o intuito é ajudar, porque tá sendo uma reforma muito maravilhosa na Casa Betânia, tá bom? Eu estive lá, né, irmã? E vi também que tá a todo vapor, tá bom? Você que não teve a oportunidade de ir, fique à vontade. Vai na Casa Betânia, converse com a irmã Ana Paula, ou com algumas irmãs que tá lá, né, também. Vão lá e vejam realmente como é que funciona essa casa, que é uma casa de acolhimento, e você vai se impressionar. Vai lá. Irmã Ana Paula, Valdir, deixa aqui o espaço para que faça suas considerações finais. Talvez tenha algo que deixamos de falar e vocês gostariam de pontuar. Na verdade, agradecer a oportunidade, né? São ações, né? São convites como esse que a gente tem
possibilidade de divulgar o nosso trabalho, né? Divulgar um trabalho que foi tão querido por Deus, né? Que é tão querido, que é ajudar o irmão. Então, mais uma vez, eu parabenizo, agradeço de coração, né, esse espaço. E realmente é só reforçar que conte conosco, né? Conte conosco, conte com nossa ajuda, com nossas orações, e que Deus abençoe a cada um pelo ato de generosidade, né? Já de antemão, na ajuda de adquirir a ação, né? Porque, na verdade, como o Kennedy disse, a gente compra. Se ganhar, tudo bem, mas se não ganhar, acabamos que ganhando muito mais do que um prêmio aí de uma bicicleta, ou 3.000 ou 2.000. Mas conseguimos aí, talvez, acarear, ganhar mais um espaço, ou enviar mais um tijolinho para o céu. É dessa forma que a gente deve pensar, é dessa forma que a gente deve agir. Irmã Ana Paula. Primeiro, quero agradecer você, Kennedy, a equipe aqui do programa, né, de todo coração. Esse é um caminho realmente de palavra que une, né? Então, sempre mais assim, abertos fazendo esse caminho como instrumentos para chegar verdades como essa, né, e anunciar, né, a luz que chegue aos corações que se encontram em trevas, certo? Então, agradecer porque nos chamaram aqui, né, por ocasião desse tempo, né, porque dia 1º de dezembro foi um dia de conscientização e combate, né, contra áreas capazes de levar o fardo uns dos outros, né, assim como a gente é chamado e impelido nessa pastoral. Então, aqui eu aproveito, eu agradeço a todos, né, a oportunidade da gente estar conversando, falando, compartilhando sobre a Casa Betânia, né, na liberdade de falar sobre aqueles que nós acompanhamos, né? Mas também nós fazemos o apelo para que outras pessoas se comprometam, né? Porque a messe é grande e os operários são poucos, né? Então, hoje na casa nós temos essa quantidade de 20 e poucos assistidos, né? Mas isso não quer dizer que a messe ela é pequena, não. Então, existe uma messe grande a ser explorada, para ser cuidada, para ser tratada, para ser levado o conhecimento, o amor de Deus. Então, eu faço um apelo, uma convocação, né, um chamado, né, àqueles que sentirem seus corações, né, de se doarem no serviço da igreja, né. Aqui especificamente a gente chama aqueles que querem se doarem na pastoral da AIDS, né, para poder se juntar a nós, para formar um grande batalhão, né, nessa pastoral, para poder fazer uma diferença naquilo que é o aspecto de informação, cuidado, direção e diretrizes de conhecimento de cunho público, né, na área da saúde, né, dentro do seio da igreja, né, para sermos testemunhas, né, do amor de Cristo entre os irmãos. Então, Deus os abençoe, né, dê uma noite abençoada àqueles que estão descansando, já procurando caminho para a cama, né? Para dormir. E ouvindo, né? E ouvindo as sábias palavras da senhora também, ouvindo o Valdir também, com as belíssimas palavras também, né? Que tem tantos assim a ensinar a nós também. E pode ter certeza, vocês ensinaram bastante, não só a mim, mas como várias pessoas que estavam assistindo a gente aqui, tá? Vocês foram muito assertivos nas palavras de vocês também, principalmente da senhora também, né, irmã? Do Valdir também, que teve, né? O Espírito Santo, acho que soprou sobre ele para falar coisas bonitas para as pessoas que estão nos assistindo. E a senhora também, e sempre iluminada, né? Consegue falar com a calma que a senhora tem, consegue explicar explicações bastante, assim, né, Valdir? Tantos anos que a gente já conhece a irmã Ana Paula, né? A gente conhece o meu Valdir também ali da Café, lá, né, Santa Maria dos Anjos. Eu que não saía dali, então conheço bem. Cria dali, né? E graças a Deus a gente está junto, né? E nessa missão, que é evangelizar, que é levar a palavra de Deus para várias pessoas também, que não é fácil. A gente tenta e a gente vai continuar tentando, até atingir várias pessoas. E falando sobre pessoas também, a Kelly da Agape, né? Sempre que tem a oportunidade, a gente pega uma lembrancinha e entrega para nossos convidados,
Ele vai entregar para a senhora. Entregar para você também, Valdir. Obrigado. Que Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado por vir, né, no programa também, para falar desse belíssimo trabalho, Sim. que é a Pastoral da AIDS Agradecemos. e da Casa Betânia. E pode ter certeza que mais providências vão vir através, né, do programa também. Pode ter certeza que o pessoal vai estar ajudando, está assistindo, e Deus vai encaminhar mais pessoas. Deus te ouve. Chuva de bênçãos, né, irmão? Amém. Vai dar certo, se Deus quiser. Quero pedir agora, né, o Valdir fazer a oração final pra gente. Pedir no Espírito Santo, né, que nos dê também um bom descanso. E para quem está assistindo também, que dê um bom descanso para eles também. Que Deus abençoe. E que ilumine seus caminhos e sua cabeça também, né? Que desça sobre toda a sua família. Quero pedir o Valdir fazer essa oração. Então, né, vamos agradecer por essa oportunidade. Às vezes a gente se prepara muito para poder trazer algo, mas quando a gente pede a ação, a intervenção do Espírito Santo, Ele que age, Ele que nos impulsiona, Ele que nos dá força, que nos dá sabedoria. E ao findar desse dia, que o Cristo possa nos abençoar, que Ele possa, a messe estar sempre grande e os operários ainda muito poucos. Então que o bom Deus nos dê essa sabedoria, esse discernimento para que a gente possa estar de coração aberto para quando Ele nos chamar, para quando Ele nos dá uma cutucada e a gente está disposto a agir, está disposto a ouvir. Mesmo que às vezes com um pouquinho de resistência, mas que a gente vá de coração aberto e que Ele nos dê muita sabedoria e nos dê a força e nos dê a paz. Que o nosso Deus nos ilumine e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só em tempo, né? A Ivá Paulino mandou aqui: parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês. Todos que nos acompanhou também viu que o trabalho de vocês é de grande valia aqui para Anápolis. Tá? Amém. Deus abençoe o trabalho de vocês. Hoje fomos lembrados de que a vida é dom de Deus e que ninguém pode ser descartado. Acolher, cuidar, informar e amar é parte do evangelho que professamos. Que o Espírito Santo nos faça instrumento de luz e esperança. Que Maria, saúde dos enfermos, interceda por todos que convivem com HIV. Muito obrigado aos nossos convidados e a você que nos acompanhou. Paz e bem. E até o próximo programa. Deus abençoe. Na Anápolis Parafusos, você encontra muito mais do que parafusos. Com mais de 15 anos de experiência, somos sua ferragista completa. Com fixadores, ferramentas e acessórios para obra, indústria e dia a dia. Qualidade, praticidade e atendimento rápido, garantindo segurança e confiança em cada projeto. Venha nos visitar na rua Aleixo Rodrigues de Queiroz, número 927, Jundiaí Industrial. WhatsApp 62 992 92 2663. Anápolis Parafusos. Firmeza, confiança e agilidade em cada negócio. Transforme seu ambiente com estilo e acabamento perfeito. A Gesso Tropical tem drywall, PVC, cimentício, gesso corrido e acartonado, além de forros, molduras e divisórias. Com mão de obra especializada, cada detalhe valoriza seu espaço. Peça já seu orçamento 62 991 55 20 56 ou 62 99907 7818. Gesso Tropical. Em cada projeto. Para você seguir em frente sem complicação, venha conferir na Avenida Argeu Batista, quadra 5, lote 24, Residencial Alphaville, em Anápolis. Atendimento também pelo WhatsApp 62 99922 1626. Stock Car Autopeças. Qualidade, confiança e agilidade ao seu alcance.
Trilharás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu,